E o pau tá comendo aí na extrema-direita brasileira, viu? Olha, se na extrema-direita internacional tivemos aí rinha de nazistas entre Trump e Zelensky, pois bem, na extrema-direita brasileira não ficaram para trás não. Tivemos aí, via redes sociais nos últimos dias, brigas entre Nicolas Ferreira, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Chegou a ponto de que o foragido da justiça, Alan dos Santos, entrou na discussão. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos, sob proteção do governo dos Estados Unidos da América, desde o governo Biden, que falava que, olha que progressista que era, mas que deixava o Alan dos Santos ficar lá ilegalmente. Vamos lembrar que o Biden, ele deportou quase tantas pessoas do governo dele quanto o Trump. A diferença é que ele não fazia um escarcéu quanto a isso. Mas deportar um foragido da justiça brasileira que entrou nos Estados Unidos e que não tem trabalho lá e que obviamente não tem visto para ficar lá, aí não, né? Aí não pode, porque, pô, tem que manter a oposição a um governo de esquerda como é o governo do Lula, e a oposição tem que ficar sempre forte para o governo Lula ser fraco. Então, tem lá os protegidos também do Biden, que agora é mais protegido ainda com o Trump. Pois bem, eis que o Alan dos Santos estava falando aí sobre o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira fez algumas coisas que desagradaram o bolsonarismo nos últimos tempos. Eu vou falar todas essas coisas que ele fez que desagradaram foram porque o Bolsonaro está com muito medo de ser preso e o Bolsonaro vê que quando ele for preso já tem gente querendo tomar o lugar dele e que está aí nadando de braçadas largas, viu, para tomar o lugar dele, inclusive com mais alcance que ele e que os filhos juntos nas redes sociais, que é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira convocou um protesto fora Lula, entre aspas, para o dia 15 de março, 16 de março. 15 ou 16, não interessa. Aí, o que acontece, ele e a Carla Zambelli, a falar, olha, protesto tal, em São Paulo ali, Carla Zambelli liderar, e em Belo Horizonte aqui, Nicolas liderando. O Bolsonaro foi contra. O Bolsonaro já falou que não quer fora Lula, e sim fora Lula em 2026, fora Lula agora não, porque o Bolsonaro, eu já expliquei aqui, ele tem pavor do Geraldo Alckmin. Primeiro, eu já falei aqui, porque o Geraldo Alckmin não brinca em serviço. O Geraldo Alckmin, quando foi governador de São Paulo, ele aparelhava tudo que ele podia aparelhar e colocava gente da sua mais alta confiança. Ele fazia pente fino nos órgãos, ele não deixava gente que era contra ele em nenhum órgão. Já o governo Lula é mais relaxado nisso aí. A gente vê que a ABIN tá cheio de bolsonarista na ABIN até hoje, a gente vê que o Ministério da Defesa é todo bolsonarista. O da Defesa eu não julgo, não, porque tem forças ocultas por trás que nós não sabemos o que é. Eu tenho certeza que se dependesse do Lula, ele nem tinha colocado um Múcio como ministro e já tinha demitido faz tempo. Mas não sabemos, esse eu não julgo muito. Mas em outros órgãos a gente vê que tá cheio de traidor. É só ver aí, o IBAMA apresentou um relatório sem nenhum embasamento, segundo aí técnicos renomados, não tem embasamento técnico, o IBAMA não deixa o Brasil explorar petróleo na margem equatorial, não deixa. Infiltrados aí no governo, não estão deixando. E o Lula já falou que tem que explorar, e o IBAMA diz que não. E a Rede Globo tá feliz da vida, dizendo que olha que bom e tudo mais, que a Rede Globo não quer que o Brasil vire aí a Suíça da América Latina. Os banqueiros bilionários do Brasil não querem que o Brasil tenha desenvolvimento, porque imagina que desgraça para esses bilionários se o Brasil tiver aí 5, 10, 15 trilhões para investir em educação e as pessoas no Brasil tiverem consciência social e consciência política. Você acha que isso seria bom ou ruim para o banqueiro que está lá sem fazer quase nada, ganhando 30, 40 bilhões de reais por ano? Você acha que ele quer que as pessoas tenham consciência? Não quer, né? Ele quer que as pessoas fiquem... Se as pessoas ficarem cada vez mais burras, é melhor para esse banqueiro. Então eles sempre apostam aí num projeto de emburrecimento da população e de desinvestimento em educação, em saúde, em tudo. Porque se tiver desinvestimento nessas áreas, o que vai acontecer é que as pessoas vão gastar mais dinheiro, vão ficar mais pobres e as pessoas vão acabar aceitando trabalhar em trabalhos de semi-escravidão, que é o que eles querem, esses bilionários. Então não querem. Então você vê, o Alckmin, além disso, ele é muito, mas muito próximo ao Alexandre de Moraes. Foi ele quem tirou o Alexandre de Moraes, que era um promotor em São Paulo, e o alçou a secretário de Segurança Pública de São Paulo. Isso já faz muitos anos, tá? Mais de 20 anos. E depois, daí, o Alckmin indicou o Alexandre de Moraes para ser ministro da Justiça do Temer. E depois, o Temer indicou para o STF o Alexandre de Moraes. Ele é muito mais próximo ao Alckmin do que ao Temer. Pois bem, Bolsonaro tem pavor. Então Bolsonaro não quer fora Lula. Você vê que o Lula escolheu o Alckmin como vice, foi ali uma proteção boa, né, contra impeachment. Você vê que o Bolsonaro é contra. O Nicolas ficou sozinho nessa pauta.
Eis que o Bolsonaro foi lá e convocou manifestações não só em Belo Horizonte e São Paulo, mas em todo o Brasil, sendo a principal no Rio de Janeiro. Logo depois, mostrei aqui, dei risada aqui, o Bolsonaro cancelou a manifestação em Belo Horizonte, ou seja, a manifestação do Nicolas foi cancelada. E cancelou a de São Paulo, que era da Carla Zambelli. O Bolsonaro cancelou as duas manifestações. E aí ele anunciou, anteontem, uma nova manifestação. Uma manifestação na Avenida Paulista em abril. Aí você fala, pô, peraí. O Nicolas e a Carla Zambelli tem a ideia de fazer manifestação contra o Lula. Aí o Bolsonaro vai lá, toma a manifestação para ele, cancela a do Nicolas e a da Carla, e fala que vai ser só no Rio. E aí ele faz uma outra dele em São Paulo. Peraí, que coisa. O Nicolas fez um post aí nas redes sociais, faz pouco tempo, eu vou te mostrar aqui, em que ele deixa clara ali uma insatisfação, né? E aí a briga já estava rolando faz algum tempo, mas ali começou a ser o estopim para tudo. E aí no post o Nicolas fala que as pessoas que querem se manifestar têm direito de se manifestar, porque que não estão deixando, e fala, mas o poder não emana do povo. Logo depois vem o Alan dos Santos e fala isso aqui na sua live. Vamos lá, com vocês. Agora mesmo que a gente não pode Bolsonaro, senão o negócio vai ficar feio. Não, os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Aí então agora, né? Olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam o quê? Não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. Eu tô viajando. Vai ser uma maravilha com o Bolsonaro preso. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro quando ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai contar pro passado e falar assim, ó, eu não tava lá naquele rolo. Eu fui independente. É engraçado, né? Parece que o Alan dos Santos passou aí a ver o Plantão Brasil, ou demorou aí pro Alan dos Santos e para outros bolsonaristas se ligarem quanto ao projeto do Nicolas. Porque se alguém assiste aqui o Plantão Brasil desde 2023, quando o Nicolas se tornou deputado, eu não falava muito dele quando ele era vereador, mas quando ele se tornou deputado, eu passei a falar dele, a gente foi aqui, o primeiro canal começou a dar um pouquinho mais de atenção, falando, ó, esse cara é perigoso. E eu falava aqui, o Nicolas vai pegar na primeira oportunidade, ele vai abandonar o bolsonarismo. E eu já falava aqui desde o começo aí do mandato do Nicolas de deputado, o que o Nicolas quer e ele tá torcendo é que a polícia prenda o Bolsonaro quanto antes, para que ele possa ali pegar o lugar do Bolsonaro. Tinha outros querendo o lugar do Bolsonaro, ainda tem. Tarcísio de Freitas, tem a própria Michele Bolsonaro, tem aí vários parlamentares, porém, o que acontece é que o Tarcísio ele é mais elegante nisso aí, a Michele Bolsonaro é esposa do Bolsonaro, então ela é mais elegante nisso de tomar o lugar do Bolsonaro. Eles fazem, mas não ali na frente de todo mundo. Já o Nicolas não, ele faz para todo mundo ver. Eis que nesse vídeo aí que eu te mostrei, isso foi um corte que foi colocado aí por um cara que inclusive me odeia muito, que é um bolsonarista aí. E aí o Eduardo Bolsonaro respondeu. O Eduardo Bolsonaro respondeu o seguinte, ó, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você. Ó. Ele diz, para mim fica muito claro o mesmo método, até as mesmas pessoas com o qual perseguem o Alan dos Santos, perseguem a mim todos à direita. Eu só não estou exilado igual ao Alan no exterior por uma questão de oportunidade, mas assim que puder o sistema fará o mesmo comigo, com meu pai, com todos à direita, ou pior. E aí vem a pergunta do Alan, qual futuro a direita acha que terá se Bolsonaro for preso ou se ele não concorrer em 2026? A direita vai tentar se reconstruir com amplo e restrito apoio de Rede Globo, Folha, Estadão, Veja, etc, 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 banqueiros e mercado financeiro, para fazer uma frente contra a esquerda, caso a esquerda ganhe em 2026. É isso que a direita vai fazer. Já a extrema-direita, internacional fascista, eu não sei, eles vão ficar aí lambendo as botas, para não falar outra coisa, do Donald Trump, que é o que Eduardo Bolsonaro está fazendo neste exato momento. Enquanto eu gravo o vídeo, ou enquanto você assiste o vídeo, o Eduardo Bolsonaro está lá trabalhando a língua nas partes aí do Donald Trump, que é isso que ele está fazendo nos Estados Unidos desde que o Trump assumiu a presidência. Está lá usando o dinheiro público do Brasil para conspirar contra o próprio país. Num país sério, o Eduardo Bolsonaro seria preso na volta dele ao Brasil. Já passou ali na Polícia Federal no aeroporto, ó, peraí, esteja preso. Nem existe essa palavra esteja, né, mas jurei, esteja preso. Por quê? Porque ele cometeu crime de lesa pátria e crime de traição à pátria é flagrante, ele está cometendo. O crime continua sendo cometido. Pois bem, mas Brasil, né, para prender alguém de direita,
É um parto. Pois bem, segue aqui o Eduardo no textão. Textão, tá? Textão que ele fez. Aí vem a pergunta do Alan. Qual futuro a direita acha que terá sem o Bolsonaro em 2026, né? O sistema vai se consolidar, vai virar a chave para sermos uma Venezuela. Não precisa ir muito longe, está cheio de jogo combinado no judiciário, onde várias da direita acham que são favoritos ao Senado em 2026, podem ficar inelegíveis através de processos por crime contra a honra ou AJE, né, que é a processo eleitoral. Olha essa semana, Mário Frias tomando processo eleitoral em pleno 2025. Eles acham que em 2025 não pode mais existir lei eleitoral, que eles podem cometer todo e qualquer crime eleitoral, e olha, ele está tomando processo eleitoral em 2025. Sério, ele escreveu isso mesmo. Olha, essa semana o Mário Frias tomando processo eleitoral em pleno 2025. Oh, nossa senhora! Justiça eleitoral ainda existe. Tá, aí ele, olha eu com a PF botando PAD devido ao que falei da tribuna da Câmara. O Eduardo Bolsonaro, ele é licenciado escrivão da Polícia Federal, tá? E ele quer ganhar dinheiro, salário. Aí levou um processo administrativo porque ele tá atacando delegados da PF na tribuna da Câmara dos Deputados. é cada uma. Aí vamos lá. É tudo para nos tornar inelegíveis e tem gente que ainda não percebeu. O PAD, se chegar até o final e for condenado, a pessoa se torna inelegível por 8 anos, tá? Assim como o Deltan Dallagnol. Agora, com o sistema sólido, esquerda no poder em 2026, laços rompidos com os Estados Unidos, alguém realmente acha que vai ter candidato de direita de verdade concorrendo em 2030? Esqueçam! Nem a presidente, nem a senadores. O cara lá deve estar doido pensando dia e noite como barrar candidatura. E tá aí. Eduardo Bolsonaro atacando o Nicolas, dizendo que o Nicolas está sonhando com o Senado. Essa semana, e que ele nem vai ser candidato. Essa semana, o Jair Bolsonaro disse que o Nicolas se empolgou demais com a candidatura ao Senado. Falou, o menino se empolgou demais, ficou empolgado demais. E que barrou, não quer Nicolas candidato ao Senado. É engraçado, né? O Bolsonaro não deixa nenhuma outra liderança chegar perto dele. Nessa briga aí, eu torço pra briga. Agora prepara que a resposta do Nicolas, muito provavelmente, aí pelo que eu vi, o Nicolas e o seu maior aliado hoje, que é o Pablo Marçal, e até o Gustavo Lima, que também é aliado do Nicolas, pelo que eu vi esses três atuando, a resposta deles, dificilmente o Nicolas vai digitar assim, pegar o celular, digitar alguma coisa irritada por Eduardo Bolsonaro, ou pegar a câmera e gravar um vídeo. Não, o Nicolas vai chegar e ele vai fazer ali, marcar a posição e marcar o terreno dele, e ele vai deixar os bolsonaristas, abre aspas, tirarem suas próprias conclusões. Enquanto isso, ele usa ali o pequeno gabinete do ódio que ele está montando, e que o Marçal já tem um gabinete do ódio enorme. Para quê? Para ferrar o Bolsonaro dentro da bolha da extrema-direita. Por quê? Porque eles querem que a bolha da extrema-direita esteja bem fragmentada, é o que está acontecendo nesse exato momento, porque aí, quando chegar a hora de eleição, ou chegar pouco perto da eleição, todo mundo vai pular do barco do Bolsonaro. Quanto mais fragmentado tiver, melhor. É aquela, você quer comer um bolo, você não pega o bolo inteiro e come. Você corta um pedaço, come, corta um pedaço, come. Se você tiver muita fome, você consegue comer o bolo inteiro. Mas de uma vez só não dá. Então, o Paulo Marçal, o que ele está fazendo agora, junto com o Nicolas, é o quê? Ele vai rachando aos poucos o bolsonarismo. É um bolo de gado ali. Ele vai rachando aos poucos, eles vão pegando ali. Vão pelas beiradas, só que agora não é pelas beiradas não, é pelo meio mesmo. Estão rachando no meio mesmo. Não estão mais pegando pelas beiradas. Por isso, o desespero da família. Que eles estão vendo que eles estão sendo descartados e que eles vão ser todos presos, porque agora... O que estão defendendo os bilionários do mercado financeiro, Rede Globo, parte do Centrão aí? É que tem que ter uma extrema-direita? Tem, eles adoram fechar com nazistas. Inclusive aí, o banqueiro mais poderoso do país, que é o André Esteves, falou que o Trump não errou em nada no seu governo, só nas tarifas. Quer dizer, gesto nazista, deportar pessoas, colocar criancinha em jaula, isso tudo. Não, isso não é erro não, está ótimo, está lindo, adora, o cara adora o nazismo. Mas ele errou só com as tarifas, que aí pode ser ruim para os negócios dele. Só isso, tá? De resto, a elite financeira do Brasil adora um nazista. Então eles querem o quê? Alguém mais, olha, que não seja igual o Bolsonaro, que entregue as privatizações, que privatize logo os Correios, que privatize logo a Petrobras, que entregue a Petrobras inteira e suas refinarias e todas as suas riquezas, e de preferência, com apoio do IBAMA do governo Lula aí, que o Lula tá devendo demitir metade do IBAMA, tá? E fora a Marina, a ministra Marina, com apoio deles, que entregue também o nosso petróleo que tem na margem equatorial, 30 trilhões de reais, para esse pessoal se lambuzar de dinheiro que seria da população brasileira. É isso que eles querem. E para isso, o Bolsonaro foi presidente, o bolsonarismo
tá aí e eles estão fechados com a Internacional Fascista. E o establishment que tem no Brasil, que é muito ligado ao establishment dos Estados Unidos, está em guerra com a Internacional Fascista. Só que no Brasil, por interesses internos, que são enfraquecer o governo Lula, eles passam muito pano para o bolsonarismo até agora. Só que está havendo esse processo de descarte, de achar novas lideranças ali que estejam alinhadas com eles. Já acharam o Nicolas, que passou a ser promovido pela Globo. A Globo trata o Nicolas como se fosse aí um grande político da direita, não é extrema, da direita, não da extrema direita. Político ali, nossa, o Nicolas está sendo tratado como era tratado o Aécio pela Globo, tá? O Aécio Neves lá em 2014, 2015, que ele era o herói da Globo. Assim que tá o Nicolas. Tem o Tarcísio, tem aí outros nomes que estão tentando surgir, tem o Caiado, o próprio Gustavo Lima aí e tal, que estão tentando surgir nessa aí. E o Bolsonaro fica onde? O Bolsonaro fica, por enquanto, ele é útil, porque ele tem a massa de bolsonaristas. A partir do momento que essa massa de bolsonaristas for menor e que eles verem que dá para ganhar a eleição sem Bolsonaro, esses todos vão ser presos e descartados. Então quem fizer aí um rebranding, né, mudar a sua imagem para ficar longe do Bolsonaro, talvez se safe. E os outros, o destino deles é o que falou o Eduardo Bolsonaro, tá? Vão ser tornados inelegíveis e presos. É por isso que tá o desespero, e é por isso que ele tá morando nos Estados Unidos agora e fica lá, ó, o dia inteiro puxando o saco do pessoal do governo Trump para ver se consegue aí criar algum factoide, manter a sua base unida. E enquanto isso, nos comentários, aqui, seja homem, Eduardo Bolsonaro, bate de frente com o Nicolas, não precisa ficar mandando recadinhos por um vendido intelectualmente como o Alan dos Santos. Você vê que os comentários são assim, viu? Olha os comentários aqui, ó. Nicolas, depois que se envolveu com o Farsal, caiu a máscara, estão marcando posição, torcendo para a queda do Jair. Nicolas acorda enquanto é tempo, só para lembrar, traidores não tem vez, tudo mais. Então tem gente contra o Nicolas, tem gente contra o Eduardo Bolsonaro, é aquilo, né? Rinha de fascista. Eles ficaram com inveja que os fascistas estavam brigando lá na Casa Branca, fizeram uma briga fascista aí, a brasileira. Eu peço aí sua inscrição no canal, essa fogueira aí a gente apaga com gasolina. Falou!